Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente pela quantidade enorme de dados económicos divulgados durante toda a semana e ainda por variadíssimas intervenções verbais, tanto pelos membros do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. Foi ainda uma semana onde tivemos a reunião da OPEP e onde as yields norte-americanas, uma vez mais, caíram fortemente, assim como o dólar norte-americano, que registrou o mínimo dos últimos meses. Mas, de facto, a semana começou de imediato com as intervenções verbais fortes, nomeadamente na Reserva Federal. Christopher Waller, um dos governadores mais hawkish, mais agressivos da política monetária norte-americana, acabou por ter uma viragem bastante dovish, bastante mais branda, apontando mesmo já a possibilidade, dizendo as próprias palavras, de que a Reserva Federal poderá mesmo cortar taxas de juros daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, ou seja, pela primeira vez a colocar essa hipótese em cima da mesa. Isso de facto deu aqui assim um boost às obrigações, deu um boost às ações. Obviamente que as yields obrigacionistas caíram em força e as norte-americanas acabaram por arrastar todas as outras, além de que também o dólar foi arrastado, digamos, nesse turbilhão. As expectativas do mercado aceleraram fortemente no caminho de que a Reserva Federal e o Banco Central Europeu poderão descer taxas mais rápido do que em princípio estavam a apontar. De facto, mas foram os dados económicos que também impactaram bastante esta semana os mercados, isto principalmente nos dados da inflação na Europa e nos Estados Unidos, em que, por exemplo, na Europa a inflação caiu bastante, de uma forma bastante forte, caiu dos 2,9% para os 2,4%, quando o mercado estava à espera dos 2,7%. A inflação subjacente também caiu de 4,2% para 3,6%, isto quando o mercado esperava algo como à volta dos 3,9%. Claro que esta forte queda de alguma forma começava a tomar forma, digamos assim, porque anteriormente em Espanha e na Alemanha já tínhamos visto os números da inflação a caírem também em força. Nos Estados Unidos o Core PCE Price Index saiu em linha com o esperado, mensalmente caiu de 0,3 para 0,2, ou seja, os preços aumentaram 0,2%. E em termos anuais caíram de 3, a inflação subjacente do PCE caiu de 3,7 para 3,5, exatamente como o que estava esperado pelo mercado. Já o que o mercado não esperava foi, por exemplo, a revisão do PIB, e o PIB saiu a 5,2%, o PIB do terceiro trimestre deste ano, contra expectativas de haver uma pequena revisão em alta de 4,9% para os 5%. Por fim, o próprio também ISM manufatureiro apontou uma estagnação no mês no setor industrial, no setor fabril, desiludindo um pouco as expectativas do mercado, que esperava um pequeno ressurgimento, embora sempre em território negativo, em território de contração. Outra dos pontos fortes foi, de facto, a OPEP, que tinham uma reunião para a semana, no fim de semana anterior a este, alteraram essa reunião para quinta-feira, dia 30 de novembro, era para ser presencial, passou a ser virtual e, digamos, o mercado ficou no mínimo baralhado, ou seja, eles mantiveram os cortes de produção tanto na Arábia Saudita como na Rússia, aumentaram um pouco, cerca de 1 milhão, os cortes voluntários nos outros países, em variadíssimos países, mas realçaram que era apenas voluntário e, por exemplo, Angola já reagiu dizendo que provavelmente não vai fazer esses cortes. Ora, a falta inclusive de
de um relatório no final e de uma declaração mais formal, acabou por levar os mercados também a ficarem bastante confusos e obviamente a continuarem a pressionar os preços do petróleo, como foi o que aconteceu. Tivemos um Banco Central a terminar, digamos, o mês, o Reserve Bank of New Zealand, em que manteve as suas taxas inalteradas, como de alguma forma era esperado, nos 5,5%. Quem deu, digamos, as boas-vindas a todo este turbilhão de obrigações em alta, ou seja, yields em baixa e o dólar também em baixa, foram as ações, que terminaram o mês em grande e com uma semana também relativamente positiva. No mês, o DAX ganhou cerca de 9,5%, foi o melhor índice nos mercados europeus. O S&P 500 ganhou 8,9%, só superado pelo Nasdaq, que terminou a ganhar um pouco mais de 10%, enquanto o Nikkei ganhou 8,5%, isto no mês de novembro, em que aí na Ásia, na zona asiática, o KOSPI da Coreia do Sul foi o que teve um melhor desempenho, mesmo assim. Na semana não foi, também acabou por ser bastante de uma forma geral positiva. Por exemplo, na Ásia tivemos aqui assim o Nikkei a perder 0,6%, aliás na Ásia foi a semana na Ásia foi a praça, digamos, com desempenho menos forte da semana. O Nikkei perdeu 0,6%, mas, por exemplo, o Hang Seng de Hong Kong afundou mais de 4%. Dos Estados Unidos, o S&P 500 ganhou 0,8%, foi mais ou menos uma média. Aí quem se destacou foi o Dow Jones, que ganhou mais de 1% esta semana, enquanto na Europa foi o DAX que ganhou 2,3% durante esta semana. Por cá, por Portugal, durante o mês de novembro, o PSI teve um ganho de 3,5%, só esta semana o ganho foi de 3%, bastante ajudado, bastante impulsionado pela forte valorização da Mota-Engil, que ganhou quase 21%, e com uma Sonai a cair cerca de 2,5%. No mercado cambial, obviamente que o que temos a destacar foram as perdas fortes do dólar, que acabou por levar outras divisas, como as divisas das commodity currencies, como o dólar canadiano, o dólar australiano, ou ainda os nórdicas, como a coroa sueca e a coroa norueguesa, a ganhar. Além disso, também o iene japonês também registrou alguns ganhos durante esta semana, com a forte perda das yields e ainda com um dólar a desvalorizar. Mas, de facto, quem mais se destacou foi uma vez mais o dólar neozelandês, que apesar do seu Banco Central ter mantido inalterada as taxas, ganhou tanto face ao dólar como face ao euro cerca de 2,5% esta semana. Aliás, temos aqui o expresso, o NZD dólar, portanto o par do dólar neozelandês contra o dólar, enquanto o euro dólar começou a semana ligeiramente acima de 1,09, chegou a fazer um máximo dos últimos 3-4 meses acima de 1,10. Acabou a semana abaixo de 1,09. Nos mercados das commodities, o mês foi obviamente um mês em grande para o ouro, que ganhou aqui cerca de um pouco mais de 2% com as fortes desvalorizações do dólar e as yields também em queda a ajudarem a própria valorização do ouro. E enquanto os preços do petróleo caíram fortemente durante este mês de novembro, como aliás fomos vindo a assistir semana a semana, com o Brent a terminar a perder cerca de 8% durante este mês, do mês passado de novembro. Esta semana o ouro teve também uma forte valorização, exatamente também pelos mesmos motivos, principalmente a forte desvalorização do dólar, que levou o ouro a ganhar 3,5%, com a onça de ouro a cotar-se durante toda a semana acima, uma vez mais, dos 2.000 dólares por onça, em máximos históricos, muito perto de máximos históricos uma vez mais. Os mercados do petróleo tiveram bastante volatilidade com as notícias da OPEP, digamos, eu diria mesmo com a confusão que houve em torno da OPEP.
mas acabaram a semana a perder, com o WTI aqui registado, a perder 1,5% esta semana. A semana que vai entrar vai ser uma semana um pouco, digamos, por um lado mais calma em termos do número de dados económicos, mas ainda assim com fortes dados económicos, como os Non-Farm Payrolls nos Estados Unidos. Não podemos afastar-nos desse indicador tão importante, e ainda mais bancos centrais, onde começam o mês com dois dos grandes bancos das 10 moedas mais fortes mundiais. Obviamente que o mercado vai continuar a olhar essencialmente para a evolução das obrigações, assim como das yields, que poderão, desta forma, traçar a direção tanto dos mercados acionistas como, obviamente, dos mercados cambiais, como o dólar, eventualmente. Nos dados, nos indicadores económicos, como eu já disse, o mais relevante serão os dados do mercado de trabalho norte-americano, onde o mercado está à espera de um aumento para 180 mil novos postos de trabalho por parte da economia norte-americana, mas ainda vai olhar também para a taxa de desemprego, que se deverá manter nos 3,9%, ou a aceleração salarial, que deverá diminuir um pouco, digamos, continuando a pressionar a tal inflação de que o mercado continua à espera e de que o FED continua a tentar controlar. Obviamente que vamos ter outros dados importantes, como o ISM manufatureiro, aliás, o ISM de serviços para o final da semana, e, por exemplo, as novas vagas de emprego, ver se continuam também a suportar o tal aquecimento do mercado de trabalho que tem vindo a acontecer nos últimos tempos. Na Europa não há nada de muito significativo a apontar em termos de dados económicos. Bancos centrais, como eu disse, vão começar dois fortes bancos centrais logo nos primeiros dias do mês. Normalmente são os que abrem, digamos, as reuniões, que serão o Banco do Canadá e o Banco Central Australiano. Em ambos os casos não se espera uma alteração de taxas. No Canadá, no RBA, digo primeiro, o Reserve Bank of Australia, depois da última subida de taxa de 25 pontos, com dados de inflação a saírem um pouco abaixo do esperado ultimamente, durante este mês, desde essa reunião, dificilmente haverá uma outra decisão por parte de Michel Bullock, a não ser a manutenção da sua taxa nos 4,35%. Já no Banco do Canadá podem-se levantar algumas dúvidas, mas o mercado continua à espera de que de facto se mantenha a sua taxa de juros nos 5%. Para esta semana é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma boa semana, e para a semana cá estaremos com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!